Quando tu olha para um idoso, o que que pensa? Quais são os adjetivos que vêm para tua cabeça? Querida, fofo, coitado, chato. Quais sentimentos te tocam? Pena, carinho, paciência? Identificar isso vai te ajudar a entender o serviço de acolhimento para idoso. Sabe como? Eu te explico. O tema desse vídeo é o acolhimento de idosos e muitas vezes essa demanda vem acompanhada de diversos estigmas, preconceitos sobre a organização familiar e também na discussão sobre as responsabilidades do Estado e da sociedade em relação aos idosos. De forma bem objetiva, dá para descrever esse serviço como um espaço sem distinção por gênero, raça, etnia, orientação sexual e também de independência, abarcando vários tipos e vários graus de dependência. Os idosos com deficiência também vão ser atendidos, evitando uma prática que isole em virtude da deficiência. Apesar de ser uma medida provisória, muitas vezes se torna um acolhimento de longa permanência, nos casos em que a gente esgota as possibilidades tanto de desenvolver o autossustento como o convívio familiar, tendo como principais situações de acolhimento a impossibilidade de permanecer com a família, vivências de violência, negligência, situação de rua, de abandono e também da fragilização ou do rompimento dos vínculos familiares. Caso a gente tenha idosos com algum vínculo, deve ser priorizado no acolhimento na mesma unidade. É o caso, por exemplo, de casais, irmãos, amigos ou equivalente, para valorizar a manutenção, então, desses vínculos. O acolhimento pode ser feito em duas modalidades: a casa-lar, que é uma unidade residencial para até 10 idosos, e o abrigo institucional, que a gente chama de LPI, que são as instituições de longa permanência para idosos, que deve ser uma unidade que também tenha características de casa, um máximo de 4 idosos por quarto e um total que seja coerente com a capacidade de atendimento, que vai seguir as normas da vigilância sanitária. Os objetivos é organizar em grupos. O primeiro trata da existência do acolhimento relacionado à garantia de proteção integral e vai contemplar a contribuição para uma prevenção de agravamento e de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos, incentivar então o desenvolvimento do protagonismo, da capacidade para a realização de atividades da vida diária, o desenvolvimento de condições para a independência e o autocuidado, promoção de acesso a programações culturais, de lazer, esportivas, ocupacionais de acordo com o público e promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência para evitar uma segmentação. O segundo grupo busca o desenvolvimento de alternativas para a reintegração familiar ou para uma vida mais independente, que considera restabelecer os vínculos familiares e sociais, possibilitar a convivência comunitária, favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, de capacidades, de oportunidades para que esses indivíduos façam escolhas com autonomia, promover o acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do sistema de garantia de direitos e das demais políticas públicas setoriais, promover o acesso à renda. O desenvolvimento, então, desse trabalho vai contar com acolhida, recepção, escuta, cuidados pessoais, diagnóstico socioeconômico, informação, comunicação e a defesa dos direitos, orientação, processo à documentação pessoal, atividades de convívio e de organização da vida cotidiana, inserção em projetos, programas de capacitação, de preparação para o trabalho, construção e implantação de protocolos, estudo social, construção do plano individual e familiar de atendimento, elaboração de relatórios e do prontuário, referência e contra-referência, apoio à família na sua função protetiva, orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais, com monitoramento em relação à resolutividade e eficácia mesmo desse encaminhamento, o desenvolvimento e estímulo do convívio familiar, grupal e social, a orientação sociofamiliar, a mobilização e identificação de família extensa e ampliada, articulação da rede, o trabalho interdisciplinar, mobilização para o exercício da cidadania, monitoramento e avaliação do serviço e organização de um banco de dados. Como eu falei no início do vídeo, muitas vezes a gente liga um piloto automático e vincula os idosos a pessoas boas, carinhosas, caridosas, singelas, polarizando então com os familiares como pessoas más e sem coração. Ocorre que o idoso é gente, é uma pessoa com sua história, com suas escolhas, com suas características, personalidade, com suas relações. Parece óbvio, mas está comprovado que o óbvio tem que ser dito. Muitas vezes os idosos não têm familiares ou não desejam retomar o contato com eles, ou ainda existem tantos conflitos que o acolhimento tem que ser uma medida anterior para poder trabalhar o fortalecimento desses vínculos. Garantir o direito de acolhimento para o idoso não significa que a família esteja sendo maltratante ou esteja abandonando o idoso. Tem muito mais envolvido. O acolhimento é uma forma de garantir a proteção desses indivíduos e das suas famílias também.
Porque direito não pode ser balizado pelo nosso julgamento moral, mas sim garantido. A gente não pode trabalhar na lógica da meritocracia. Nós, como técnicos, educadores, por vezes a gente se toma pelas nossas experiências familiares e referências ou que foram idosos, e isso influencia a nossa capacidade crítica. Então, ao receber uma situação de acolhimento para idoso, quando a gente sabe o que nos toca, a gente já tem meio caminho andado para não deixar cegar por isso e fazer uma avaliação de intervenção, pensar possibilidades que sejam realmente compatíveis com a situação e não com o nosso julgamento moral. Compartilha com a gente aqui nos comentários se tu passou por uma situação de acolhimento com o idoso em que isso que eu tô falando faz sentido para ti. Continuando, o que está previsto como aquisições dos usuários nas seguranças afiançadas no SUAS? Acolhimento em condições de dignidade, com espaço para privacidade e guarda de pertence, com padrões de qualidade quanto à alimentação adequada e adaptada às necessidades, higiene, acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto, acesso a atividades segundo as suas necessidades, seus interesses, suas possibilidades, preservação da identidade e da integridade da história de vida, ser ouvido e expressar suas necessidades, seus interesses, possibilidades, acesso a benefícios, programas e outros serviços, tanto socioassistenciais como demais serviços públicos, garantia de um convívio familiar, comunitário e social, de acordo com o desejo e com as possibilidades dos usuários, gerando, além do fortalecimento dos vínculos, a possibilidade de ampliação da capacidade protetiva das famílias e da superação das suas dificuldades, ter vivências que fomentem o respeito a si próprio e aos outros, o desenvolvimento de habilidades de autogestão, autossustentação e independência, buscando uma vida mais autônoma, com condições de autocuidado e manutenção das atividades da vida diária e da construção e realização de seus projetos de vida. Ser, então, orientado sobre os serviços, direitos, como acessar e, por fim, a preparação para o desligamento e avaliação de serviço. Dos impactos esperados, a gente pode considerar o mais importante a redução da violação de direitos socioassistenciais, do seu agravamento ou então da sua reincidência. O rompimento do ciclo de violência, a construção de uma vida mais autônoma e independente, tanto no acolhimento como junto à família, a diminuição de idosos em situação de rua ou de abandono, maior acesso a oportunidades e serviços, o que implica obrigatoriamente em construir uma rede em torno desses usuários, das suas famílias, e de colaboração entre os serviços socioassistenciais e serviços de outras políticas públicas setoriais, de instituições não governamentais e comunitárias e de demais órgãos do sistema de garantia de direitos. Eu vou ficar te devendo uma história que começa com uma idosa em situação de abandono pelos filhos e termina com tráfico de pessoas, de drogas e exploração sexual. Para mim, essa história é muito emblemática, porque as percepções individuais dos profissionais ocasionaram uma situação de desproteção, devido ao julgamento moral baseado nas suas experiências particulares. Teve o envolvimento de muitos órgãos e serviços, e o acolhimento, no fim, foi uma medida de proteção para todo mundo. Quer que eu te conte essa história? Bota aqui nos comentários "eu quero", e daí eu vou fazer um vídeo para contar essa história com todas as suas reviravoltas, aquelas histórias do jeitinho que só a assistência social conhece, sabe? Então, para acompanhar tudo que vem por aí, se inscreve, ativa as notificações, fica comigo e facilita a tua vida.